Berserk, One Piece, Vagabond, Naruto, a lista vai longe, isso só falando dos mangás principais e mais famosos que a gente tem por aí. Porém, o que faz um mangá ser melhor que os outros? E por que alguns estilos feitos para públicos mais velhos têm o mesmo apelo para os mais jovens e vice-versa? Bom, esse assunto é bem discutível, porque o que pode ser bom para você, eu talvez não fale aqui nesse vídeo, mas eu vou tentar abordar as coisas principais de ambos os lados, os shounens e os seinens, já que eles são o estilo mais famoso que a gente tem por aí. E relaxa que eu vou me aprofundar mais do que só falar, ai, a arte é bonita, o mangá é bom. Eu vou explicar bem mais a fundo esses assuntos. Bom, e sem mais delongas, vamos entender o mundo preto e branco mais vibrante dos mangás. Primeiro eu tenho que falar do elefante na sala, né, que é a arte em si. Quando a gente pega um mangá pra ler, tem algumas coisas que prendem a gente quanto à arte. Ela ser de tirar o fôlego, que nem Berserk ou Drácula Midnight Children, ela ser curiosa e divertida, diferente de certo modo, mas não bizarro, que nem One Piece e Dragon Ball, ou ela ser absurda, exagerada, como Baki ou qualquer coisa que o Junji Ito faz. Independente de qual for o gênero da sua história e até mesmo a qualidade dela, a arte é o que te segura pelo menos nos primeiros capítulos, sendo ela um dos componentes mais importantes da sua obra. Vamos pegar Berserk como exemplo. O primeiro capítulo do mangá, lançado lá em 1989, não tem nada demais nas primeiras páginas, até você chegar nessa cena. O diferencial desse painel, o nível de detalhes, o gore, a apresentação de uma ideia inovadora com um personagem humano carregando uma espada imensa, te prendeu ali. Você se apega pela curiosidade do que esses eventos podem escalonar e se tornar, mas também pela arte te impressionar. Tipo, como é que um cara consegue fazer um bagulho desse, tá ligado? One Piece, que apesar de ser simples, também nos dá painéis como esse daí, que é incrível, cara, e isso te prende na obra. Então a gente até pode dizer que o mangá precisa ser bonito pra atingir o sucesso. Bom, isso é o que eu falaria se não existissem obras enormes como Yotsubato, que apesar de ser bem bonitinho, colocado do lado desses gigantes é um mangá bem básico. Ou até Blame, que por mais que tenha cenários incríveis, quando chega nos personagens, eles ficam meio zoadinhos. O que mostra que não, a arte não é tudo em uma obra e que ela tá longe de ser a razão de um mangá ser bom. Dando de exemplo Kami no Kodomo, que é um mangá bem pequeno e nichado, mas que tem uma arte muito diferente e única. Ela não é bonita, ela é toda estilizada desse jeito, mas que ela consegue fazer os movimentos mais nojentos e nauseantes possíveis, mesmo com esse estilo. Mostrando que a arte é só um detalhe, ela realmente pode te ajudar, mas no final das contas é um detalhe. Então tá certo, se o motivo das obras não é unicamente a arte, o que seria? Bom, talvez seja a história, né? Porque quando você lê um mangá com arte maravilhosa, se a história não te prender, você vai dropar dela. Eu particularmente tava lendo Sunken Rock e cara, eu odiei, eu fui pela arte, mas eu não consegui terminar, tipo, eu cheguei na metade e só. O mangá não é ruim nem nada, na real que ele é bem conhecido pra quem gosta de um mangá de porradaria, porém, faltou algo, tá ligado? Faltou identidade. Uma história tem alguns princípios básicos que muitas vezes se categorizam na jornada do herói. O personagem vive uma vida comum, ele é chamado pra se aventurar no desconhecido, nega, mas conhece um mentor e dali pra frente deslancha pra novos eventos da sua vida. Só que a parada que te chama atenção numa história não é isso, é como a história quebra isso. Em Uzumaki, por exemplo, a gente tem um protagonista tendo chamado para um novo mundo, mas ela não nega, ela conhece o mentor, mas não muda nada. Naquele mundo tá tudo fadado à desgraça, e capítulo por capítulo a gente tá vendo tanto o mentor quanto a protagonista se tornando cada vez mais apavorados pela ameaça daquela cidade. Uma história sufocante que não vai te ajudar, e você sem dúvida vai morrer no final. Ou Dragon Ball, que a gente tem um protagonista entrando em um novo mundo, conhecendo o mestre, mas ele nunca disse não. O Goku nunca fugiu de nada, ele sempre quer ficar mais forte, e quanto mais o tempo passa, mais essa parada de ficar forte vai escalonando a um ponto ridículo. A gente fica curioso na história quando ela chega no ponto de, nossa, um vilão mais forte que o Goku? Como pode isso? E isso quebra a continuidade daqueles eventos. O universo onde aqueles personagens estão sendo introduzidos e o jeito que eles são usados para a proposta oferecida é um dos pontos mais importantes de um mangá. Não importa o gênero dele, se a história for boa e principalmente única, esse mangá vai ter atenção. Mas Perecine, eu adorava o mangá que foi descontinuado e a história era incrível. Isso é aquele ponto discutível que eu falei.
É bem difícil falar porque tem alguns mangás que podem ser obras-primas, mas acabam sendo descontinuados. E pode ser várias coisas, além da qualidade do produto, ou o público comprar ou não. O mangaka pode ter tido problemas e não quer mais fazer. Ou sei lá, então eu sei que isso acontece, mas esse tipo de coisa tá fora do controle pra eu poder explicar. Só que uma coisa que eu posso explicar é o maior motivo pelo qual esses mangás são os maiores do mundo, que são os protagonistas e os antagonistas. A relação estabelecida por duas forças contrárias é algo incrível de se ver em qualquer lugar, principalmente porque você se identifica com um deles. Tipo, ninguém se identifica com o Jodeal ou com aquele pato de alabasta. A gente se identifica com os personagens que têm características que a gente tem ou que queremos ter. O mesmo serve pro vilão, que muitas vezes não é tão ruim pros seus olhos. O Kira do Death Note tá aí pra me provar isso. Tem uma história quando você vê um humano como o Guts sendo todo mal e violento, mas que não tá querendo ser aquilo e chorando quando ninguém tá olhando. Aquilo clica algo dentro da gente, tipo, ele é diferente, ele é humano. As relações que você pode ter com isso são as mais variadas e pessoais, mas elas são as mais importantes de uma história. E um exemplo de uma obra que não faz isso bem é um jogo chamado Y2K. É um RPG meio graphic novel, então é meio que um mangá animado, interativo. Eu sei que não tem nada a ver, eu tô forçando a barra, mas é que eu curto esse exemplo e vocês vão entender. Aqui o protagonista é um otário, ele não melhora, ele é um otário no início e é um otário no fim. E isso acontece porque ele foi muito mal desenvolvido. Só não dá pra se relacionar com uma pessoa tão negativa sendo pintada como protagonista, sem existir uma força contrária que realmente seja boa. É como ver as coisas pela visão de um psicopata e a obra querer mostrar pra gente que o que ele tá fazendo é o certo. Sem ter ninguém pra parar ele, nada pra motivar suas atitudes, ele só age daquele jeito porque ele quer agir daquele jeito. E isso é um péssimo protagonista. É por isso que Berserk, Death Note tem protagonistas duvidosos, mas quando a gente entende as motivações deles, as coisas não parecem tão erradas assim, você começa a se questionar sobre elas. Você se relaciona com a história que tá lendo, se relaciona com os personagens dela. Então a junção da arte, sendo ela um dos menores motivos para um mangá ser bom, junto com a história e o protagonista decente, é o que fazem mangás terem sucesso. Mas acima de tudo isso, a cereja no bolo é o próprio mangaka. Existem inúmeros mangakas por aí, eu não quero desmerecer ninguém, mas quando alguém quer criar uma história diferente, que vá contra tudo, independente do que tá popular ou não, essa história geralmente vira uma obra-prima. Perfeccionismo que ninguém vai se importar, mas que tá ali por amor. Pesquisa, estudo, dedicação a um único tema para criar a melhor história e a mais diferente, tá ali por amor. No mundo dos mangás tem muita coisa que já foi feita e muitas obras atuais só fazem aquilo que já existe. Mangás de horror bons têm ficado cada vez mais escassos, shonen estão repetindo a fórmula cada vez mais, sem muito esforço de novos mangakas para mudarem isso, e os seinen são um barco à deriva. Então, independente do gênero, quando existe alguém com vontade, dedicação, uma obra de arte vai estar esperando para nascer. O que fazem os mangás serem bons é o amor que existe por trás deles. Então, se você planeja ser um mangaka, faça a sua ideia brilhar, e com esse pensamento, quem sabe daqui a uns anos vocês não veem o meu mangá de um samurai no faroeste virando realidade. Só que por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu sei que eu sempre levo as coisas pra um lado mais sentimental do que dados e números, mas eu sou um desenhista, cara, e eu falo por experiência. As pessoas reconhecem um trabalho que tem muito esforço ali. E antes de ir, eu quero agradecer aos meus lindíssimos membros do canal, esse pessoal maravilhoso que tem me dado uma força absurda aqui. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Vinícius Barros, o TY Catari, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Dude Ferreira, o Anubis XD, o Azeizona FC, o Som Core, o Black Bullet, o Evando Neto, o Canal do Pilas, o Xioga, o José Renato, o Matheus Augusto, o Bernardo Rodrigues, o Patrick, o Lezin e o Samurai Victor. Obrigado a todos vocês, meus lindos, e obrigado por sempre estarem aqui ajudando. Isso significa demais pra mim, vocês nem imaginam. Bom, eu vou ficando por aqui hoje, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!